Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a privacidade, as novas tecnologias, redes sociais, internet das coisas, enfim, nosso mundo tem reconfigurado o termo privacidade e a maneira através da qual nós, seres humanos, lidamos com o que é individual. Vamos entender aonde essa história está e para onde ela vai. Mas, antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa, a gente tem vivido um mundo no qual as pessoas se expõem mais. A gente já falou bastante sobre isso, o papel das redes sociais e do quanto aquela tríade de engajamento, de amor, dinheiro e glória, o quanto as pessoas têm se exposto para ter status e também para ganhar dinheiro. Isso tem reconfigurado, ou já vem reconfigurando, o termo, inclusive, privacidade. Existe uma discussão grande sobre esse assunto, se a gente vai redefinir o significado da palavra. Vamos começar fazendo um contexto geral. Me explica onde a gente está e de que maneira os dispositivos de internet das coisas também estão nos ajudando a reconfigurar, a redefinir esse termo. André, a gente está num momento de transição. Até então, o que a gente tinha eram algumas barreiras determinadas pelos nossos dispositivos individuais. Então, por exemplo, um smartphone, um notebook, um tablet, computador da empresa. Esses momentos de interação com determinados objetos, que por sua vez necessitam de um login, uma senha, é que faziam com que a gente se expusesse mais ou menos. E, obviamente, a gente está entendendo que toda vez que a gente se pluga a esses dispositivos, existe ali um grau de contato com o mundo exterior. E aí, de novo, entra aqui a questão se as empresas, né, esses ambientes virtuais aos quais nós estamos inseridos, se do outro lado tem alguém respeitando a nossa privacidade. Tem toda a discussão da LGPD, tem os cookies, aquelas inserções que são feitas no computador para buscar algumas informações nossas, individuais. Fato é que o que a gente está vendo agora é, como eu disse, uma transição, porque novos dispositivos em espaços públicos começam a ser incorporados nessa discussão. Vou dar um exemplo concreto que acabou de acontecer comigo. Eu peguei um voo e na hora de fazer o check-in agora, a companhia aérea estava perguntando se eu queria fazer o cadastro de biometria facial, porque isso agilizaria o meu embarque. Eu li o termo, pouca gente lê o termo, mas eu tive ali a paciência para ler, me senti ainda incomodado. Eu me senti numa espécie de vigilância, mesmo sabendo que eu ganharia talvez mais tempo, alguns segundos, mas eu não quis fazer aquilo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma câmera, é um dispositivo que está no ambiente público, que está coletando uma informação pessoal minha. E a gente tem visto uma proliferação de câmeras, mas eu vou além. A gente está num momento de discussões de inteligência artificial e inteligência artificial em equipamentos de borda. Existem hoje pequenos computadores, pequenos sensores que vão se espalhando por esses ambientes públicos e muitas vezes a gente não se dá conta que eles estão ali. Então alguém pode alegar, eu estou colocando aqui sensor para verificar a movimentação dentro desse espaço aqui, dentro da empresa ou dentro de uma área pública. A gente às vezes nem sabe. Alguém pediu consentimento para monitorar os meus passos, a temperatura, seja lá o que for. Eu acho que é esse grau de imersão externa que a gente está se colocando agora. E isso com certeza vai mudar os paradigmas. A gente não está discutindo tanto isso, porque muitos desses sensores, como eu disse, a gente não vê. E, por outro lado, as empresas que estão fazendo esse tipo de aplicação não veem nenhum, ou veem muito pouco riscos
quando fazem isso. Mas é importante que a gente, desde já, exija a transparência e exija as informações para saber por que, como, de que forma elas estão usando essas informações individuais, ainda que em espaços públicos e ainda que de forma anônima. Aros, tem uma questão que foi levantada recentemente por alguns pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, e eles falam que as pessoas que são mais ligadas nessas questões, não necessariamente nem as que estão tendo o cuidado de ler os termos, como o Rafa acabou de falar, mas algumas dessas pessoas se sentem de alguma maneira coibidas, constrangidas com as câmeras dos elevadores e com os avisos que a gente vai vendo em todos os lugares, você está sendo filmado, e aí você entra no elevador, tem uma câmera, você entra na farmácia, tem outra, você vai para o trabalho, tem outra, e eles tiveram a ideia de mudar, de construir, estão pesquisando sensores para usar em edifícios inteligentes para coletar dados sobre o uso do espaço e o comportamento das pessoas dentro do prédio, com o objetivo de otimizar o uso da energia, melhorar a segurança, aumentar a eficiência em geral. Tem uma questão tanto de gasto, mas também da questão dos prédios verdes, dessa relação com o planeta, que a gente tem também visto um aumento crescente nessa demanda. No entanto, o uso desses sensores também levantou preocupações com a própria privacidade. E aí eles estão ali colocando ácaros microscópios para coletar dados sobre o uso desse espaço. E enfim, os ácaros são pequenos o suficiente para passarem despercebidos pelos ocupantes dos prédios e são capazes de coletar os dados sem esse constrangimento. Só que a pesquisa também tem recebido muitas críticas, porque você imagina se o debate sobre privacidade com as câmeras já causa problemas, imagina com elementos microscópicos no ar. Para onde vai essa história toda, Aros? Não, antes de mais nada, eu preciso dizer que nem mesmo os ácaros têm a privacidade respeitada em 2023. A gente começa por aí. Mas é interessante essa leitura, né, André? Porque se a gente for tomar como referência a discussão sobre a regulação da proteção de dados e a gente voltar lá na história, a GDPR e há quase uma década de discussão sobre o assunto, e aí a gente vem aqui para o Brasil e também vê quase uma década de discussão, muito inspirada na discussão lá, e o que se tem como debate do ponto de vista jurídico sobre privacidade nos Estados Unidos e em alguns outros países, nós estamos olhando para o dado pessoal em dois grupos, né? O dado pessoal, ponto, qualquer coisa que faça referência a um indivíduo, né, o que possa ser capaz de identificar ou de se relacionar ou correlacionar a um indivíduo, e a gente tem os dados sensíveis, e esses têm o mesmo contexto do outro, mas entram em uma camada muito mais delicada, porque esses podem indicar de maneira muito mais profunda aquela pessoa. A gente tem uma classificação e a gente passa a entender, por meio dessa discussão jurídica, que é possível sim a gente classificar, a gente elencar quais são esses dados pessoais que precisam ser protegidos. Essa mesma legislação, ou esse conjunto de leis aí, se a gente for colocar todos eles no mesmo balaio, tem como premissa, eu vou usar uma palavra que eu odeio, mas cabe aqui nesse contexto, o empoderamento do usuário, partindo da seguinte lógica, não é? Eu, usuário, tenho que ter, primeiro, o conhecimento sobre as informações a meu respeito que estão sendo coletadas, quaisquer dentro das definições que a lei traz. Tenho que saber
quando e de que forma isso está acontecendo, em que contextos, né, em que situações, e preciso oferecer consentimento para que isso seja feito. E mais do que isso, eu tenho que, em algum momento, ser capaz de escolher o não querer que essas informações continuem sendo coletadas ou que elas continuem sendo preservadas. E eu posso estabelecer um momento, tenho o direito de estabelecer um momento para dizer para a plataforma X, Y ou Z que eu não quero mais que as minhas informações sejam tratadas ali. É tudo muito lindo quando a gente olha no papel e quando a gente vê o debate único e exclusivamente sobre a premissa legal. Mas quando a gente vai para a vida real, a gente tem exatamente esse cenário que a universidade coloca em um microcosmos, mas evidentemente o propósito da universidade é justamente esse, é fazer um teste em um ambiente menor e escalar isso para certificar do potencial disso para a vida em sociedade fora dos limites da universidade. E o que a gente tem é isso, é impossível ter controle sobre todas as informações que são colecionadas sobre nós e sobre essa troca, sobre o quanto a gente está cedendo de dados o tempo todo. É só fazer um exercício simples, no momento em que você acorda, abrir o olho, né? Tô lá deitado na cama, eu abri o olho. A partir dali, o que acontece? Que informações a gente está entregando pelo caminho que a gente sequer faz ideia? E eu tô falando de casa, nem saímos do quarto. Imagina quando você abre a porta e vai para a garagem, entra no seu carro e sai andando por aí. Isso tudo vai aumentando, é exponencial. Não tem como controlar. Daí que a definição sobre a privacidade ela vai se tornando cada vez mais complexa, porque de alguma maneira a lei diz assim, a plataforma, mas são inúmeras as plataformas. Seríamos incapazes de nos certificar sobre a garantia dessa privacidade total. Portanto, a privacidade ela já não existe mais. Eu não posso mais, porque se não for uma empresa, tem alguém fazendo uma selfie do outro lado da rua, ou na mesa ao lado no restaurante, e eu já fui registrado como background daquela foto. Pronto, já tem um dado pessoal meu circulando em algum lugar que eu não tenho controle. Eu já entrei num outro nível de discussão. Então, para além dessa questão que envolve os avisos, e os avisos eles precisam existir por uma obrigação legal, existe um sem número de capturas de dados que acontecem ao longo da nossa jornada, que nós somos incapazes de monitorar, que nós somos incapazes de alcançar. E isso só vai aumentar. Portanto, essa angústia manifestada por algumas pessoas, aquelas que se preocupam cada vez mais, ela precisa estar carregada de, primeiro, um conformismo, de uma grande dose de resiliência, e segundo, de um entendimento sobre o que pode ser feito lá na frente e o que eu posso adotar como medida protetiva para esse uso indiscriminado, para essa coleta indiscriminada. Porque, veja, a lei prevê uma coisa, a discussão no campo jurídico prevê uma coisa, a prática é completamente outra, porque é inexequível. Eu não consigo alcançar todas as dimensões dessas coletas de dados pessoais, partindo da questão microscópica que você traz como exemplo do que a universidade está fazendo, até a selfie na mesa ao lado no restaurante, é impossível dar conta de tudo isso. E tudo é dado pessoal. Tudo é dado de identificação pessoal. E aí a gente começa a entrar num debate em que talvez não seja só o controle ou a notificação das pessoas, mas principalmente como lá na ponta eu posso me proteger disso, tendo a certeza de que outras maneiras de autenticação vão ser feitas, outras formas de controle desses dados vão ser feitas, e aí a gente começa a entrar numa discussão que tem muito mais a ver sobre como as plataformas vão oferecer garantias do que propriamente como elas vão parar de fazer a captura desses dados. Agora, a paranoia pela paranoia, ela já não se justifica mais, porque assim como várias coisas na nossa vida, a privacidade deixou de existir. São os tempos modernos. Rafa, quando a gente ouve uma frase como essa, a privacidade deixou de existir, e a gente pensa
no que efetivamente deixou de existir, em qual privacidade, de que maneira a gente vai lidar com esse tema. Os cientistas, pesquisadores, sociólogos e cientistas da computação têm visões que, de uma maneira geral, nem são tão conflituosas quando a gente pensa na necessidade de existir algo que seja individualizável, né? Aquilo que você consegue guardar só para você. A questão é que a demanda mudou também. A gente já não liga mais para a exposição de alguns pontos da nossa vida como ligava antes. Pelo contrário, em alguns casos, as pessoas fazem questão de expor esses pontos. E isso leva a uma reflexão importante sobre se a gente vai ter que buscar uma tecnologia que nos ajude a chegar naquilo que a gente entende hoje como privacidade, ou se a gente vai ter que trabalhar para chegar numa nova definição do que é privacidade, do termo. Como você enxerga a redefinição da palavra privacidade dentro desse contexto? Eu acho, André, que antes da gente redefinir a palavra privacidade, a gente tem que decidir o que a gente quer enquanto privacidade. Acho que esse é o ponto fundamental que vai dar o norte. Por quê? Um outro elemento que tem complicado essa relação, a gente tem falado aqui muito dos dados que são mais palpáveis e dos equipamentos que são mais visíveis, mas existe nesse exato momento uma grande discussão em cima de inteligências artificiais generativas. Foi papo do nosso último podcast. E a gente está chegando, André, num momento em que a privacidade ela começa a entrar numa área muito nebulosa e talvez perigosa do ponto de vista de individualidade, e aí a relação com a privacidade, que é o campo das ideias. No momento em que a gente tem máquinas pegando, coletando, analisando, processando um grande volume de informações que vem de indivíduos, mas no momento que você bate isso tudo no liquidificador e devolve com um texto gerado sinteticamente, devolve com uma voz sintética criada ali naquele momento, isso tudo começa também a entrar num debate do, como é a individualidade sintética que é feita de múltiplas individualidades físicas. E aí, filosofando um pouco mais, tem um livro muito interessante que eu li recentemente, do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que vive já há muito tempo na Alemanha. Ele tem um livro chamado Não Coisas, recomendo muito a leitura, porque ele fala exatamente desse processo de desmaterialização. No momento em que a gente começa a virtualizar as nossas ideias, que a gente começa a ter relações num campo mais etéreo, essa desconexão com a matéria faz com que a gente perca um pouco o controle, mude também a nossa relação com o que é privado ou não, essa livre circulação de ideias numa profusão absurda. A gente está num momento de uma era infinita de produção de conhecimento, de informações, seja lá quais forem elas, né? Pode ser uma coisa séria ou pode ser uma bobeira que a gente publica na internet, mas isso também, esse excesso de informação e de ideias, vai fazendo com que a gente, muitas vezes, se perca, né? Qual é a nossa individualidade nesse mundo de informação? Aí a gente fica ali tentando se posicionar, né? Você tem 1000 redes sociais e a cada rede social a gente tem que se afirmar e dizer, olha, esse sou eu, porque eu sou assim, dessa maneira, me visto assim, penso assado e estou fazendo aquilo. Isso eu acho que é uma discussão que a gente já estava fazendo, né, por conta das redes sociais, mas ela vai ficar agora potencializada por conta das inteligências artificiais generativas. Tem gente já pensando para voltar agora para o mundo real e não filosofar tanto. Na Europa já tem uma discussão muito forte sobre regulação de inteligências artificiais, como é que a gente vai poder dar uma domada, se é que seja possível, mas eu acho que antes disso, né, a gente não ficar dependendo de governos, de autoridades regulatórias, a gente, enquanto sociedade e enquanto aqui indivíduos, sabemos o que a gente quer preservar de individualidade. São dados, são aquelas informações mais sensíveis no sentido de
o número da minha identidade, o meu endereço, o meu nome completo, ou eu também quero proteger as minhas ideias? Eu estou fazendo alguma coisa para manter as minhas ideias protegidas dessas 1000 máquinas que estão ali engolindo o meu conteúdo, às vezes a troco de nada? E tem um ponto interessante nessa fala do Rafa, André, se você permite, porque tem uma questão que é complicada para as pessoas, que é conseguir identificar esses limites, né? Quando a gente pensa do ponto de vista pessoal, do entretenimento, é fácil a gente identificar esse comportamento, porque muitas vezes as pessoas espontaneamente estão ali compartilhando a intimidade sem perceber que isso acontece. E elas fazem isso porque são estimuladas pelo contexto, pelas plataformas, as redes sociais foram responsáveis em grande parte por isso. Mas há um compartilhamento que aconteceu e que vem acontecendo de maneira muito silenciosa de informações pessoais, e esse do ponto de vista de segurança, é o que preocupa, e que agora é preciso buscar soluções para ele, já de maneira tardia, que são esses cadastros, as informações que as pessoas indiscriminadamente cedem, vão preenchendo formulários, sob qualquer pretexto, e vão entregando essas informações. E aí agora, o Rafa traz um terceiro grupo, né, de informações, que é muito importante, e que passa a ser assustador pensar sobre esse compartilhamento indiscriminado, justamente por causa da evolução dessas plataformas com base em inteligência artificial, que é o das ideias. As pessoas estão cada vez mais gravando vídeos, cada vez mais publicando artigos, publicando textos, publicando desenhos, produções intelectuais nas plataformas, com a ideia de que estão apenas compartilhando conhecimento ali. É bonito sob determinada perspectiva, mas é perigoso quando a gente associa isso ao uso dessas tecnologias. A gente já discutiu aqui, quando a gente falou sobre NFT há algum tempo atrás, a questão da propriedade intelectual, direito autoral e etc. E esse também é um campo bastante complexo dentro desse contexto, que tem tudo a ver com a proteção dessas informações. A gente não está preparado para viver essa realidade, e quando eu digo a gente não está preparado, eu estou generalizando, colocando a sociedade como um todo, porque a gente não consegue fazer esse discernimento, fazer essa distinção sobre o que a gente está entregando para o mundo e o que a gente quer que fique restrito a um determinado fórum. As pessoas, por exemplo, têm a ideia de que ao gravar um curso e colocar esse curso numa plataforma fechada, elas estão protegendo as informações ou criam perfis em algumas plataformas para compartilhar o portfólio e etc., quando, na verdade, em alguns casos, elas estão cedendo os direitos sobre aquelas obras para as plataformas, para terceiros. E tudo isso vem ficando cada vez mais complexo. Mas a falta de um entendimento mais geral sobre o que a gente está compartilhando, de que maneira esse compartilhamento se dá. E aí, numa outra camada, vem o uso indiscriminado e essas aplicações de inteligência artificial e todo esse contexto. Mas talvez a grande premissa seja: as pessoas foram sendo levadas por esse caminho sem entender para onde elas estavam caminhando e quais eram os perigos. Quando elas viram, elas já estavam lá. E aí há pouco que se fazer para retroceder. Não adianta sair do Facebook agora, ou excluir a conta do Instagram agora, ou deixar de consumir qualquer coisa. Porque já está feito, já está lá. Essas informações elas estão ali. A discussão é como a gente constrói um ambiente seguro para essas pessoas daqui para diante. E aí talvez o entendimento do que é devido, o que é direito de cada um. E aí a gente começa a discutir isso sob a ótica não só das plataformas, mas o prédio que tem um sistema de cadastramento biométrico, cujas informações ficam armazenadas somente ali naquela portaria, é também uma plataforma responsável por guardar dados. A câmera de vigilância do condomínio. Quantas vezes a gente não vê circular câmeras de filmagem? O TikTok está cheio dessas. Né? Coisas curiosas que acontecem no condomínio. Tem a câmera do elevador, a câmera da garagem, tem o vídeo clássico da velhinha que está andando na rua e o portão abaixo e ela fica trancada dentro de casa. Esse vídeo roda o TikTok há meses. Essa é uma imagem que tem ali, que foi gravada e provavelmente está sendo compartilhada sem o consentimento dela, que está sendo registrada ali naquela imagem. Ou seja,
é uma discussão bastante complexa, e quando a gente começa a compartimentar e dividir o que a gente está entregando e qual é o nível de complexidade ou de necessidade de proteção que cada grupo tem, a gente começa a entender. Mas a gente está muito longe desse entendimento enquanto sociedade. Veja, lá na universidade, esse problema não encontrou uma solução definitiva e dificilmente vai encontrar em outros contextos. Bom, meus amigos, a gente falou sobre privacidade e agora chegou a hora de falar sobre os negócios, ecossistemas e estratégias de valor no nosso momento oferecido pela UI Parthenon. Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por UI Parthenon. Momento Estratégia de Valor aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente continua falando sobre ecossistemas de consumo. Um bate-papo muito legal com a Juliana Crema, que é sócia da UI Parthenon, nosso parceiro aqui nesse espaço no podcast da Technology Review Brasil. A gente falou muito sobre a relação das empresas com o consumidor. A gente descreveu aqui como é difícil atender aos anseios do cliente, ao mesmo tempo em que é preciso preservar alguns pilares para o negócio, e é função da empresa identificar essas tendências e saber como manejar tudo isso. A gente usou, claro, como premissa para isso o Future Consumer Index, e a Juliana destrinchou para a gente essa quantidade enorme de insights gerados por esse relatório. Falamos sobre a tecnologia no pacote, e a gente fecha hoje o nosso papo com a Juliana Crema olhando para o futuro, falando sobre desafios. Evidentemente que há um sem número deles, né, Juliana? Mas quais são os desafios dentro desse contexto? E aí eu vou partir de um ponto focal, que é a questão econômica. Porque a gente tem visto, e você, claro, falou sobre preços, trouxe alguns detalhes de conjuntura e etc. Mas quando a gente olha o mundo e tudo que está acontecendo hoje no mundo, a economia é um fator preponderante e desafiador. Como a gente lida com esses desafios e a gente preserva a solidez, a integridade, a eficiência de um ecossistema de negócio, e no nosso caso aqui a gente está falando sobre o consumo. Quais são esses desafios e o que a gente pode fazer para vencê-los, Juliana? Olá, Aros, tudo bem? Desafios há diversos, né? Você tem empresas de setores diferentes aos seus, entrando em seus em indústrias que não são as suas, ou seja, novos concorrentes, novos players que não sejam os tradicionais. Você tem players mais ágeis e menores, então uma série de startups, né, com ideias inovadoras, trazendo produtos mais rápido ao mercado, sendo bastante, né, desafiando as regras da indústria, o status quo da indústria incumbente, ou seja, as grandes empresas que são entes grandes, né, com processos definidos, com cultura estabelecida e que tem normalmente uma certa dificuldade de reação, né, pensando em indústrias com estratégias mais tradicionais, elas estão sendo disruptadas, odeio essa palavra, mas estão sendo disruptadas pelos menores, né? Esses menores, eles têm trazido uma agilidade muito grande, né, de tomada de decisão, de colocação de produto no mercado e atendimento da demanda do consumidor de forma muito simplificada e ágil. Então, esse é um dos desafios, é ser ágil, né, e atender rapidamente aos anseios. Você tem a inflação, ela não impacta só o preço que o consumidor, né, do produto que está sendo precificado ali na ponta, ela impacta todas as atividades, né, os custos que essas empresas têm, né? Então eu tenho impacto em salários, eu tenho impacto de matéria-prima, eu tenho impacto em geral inflacionário nos meus custos e despesas, né? O que obviamente pressiona margens como um todo. Em consequência, né, a cadeia produtiva de supply chain, ela acaba tendo que se adaptar para ser mais eficiente, né? Eu não tenho mais espaço para ineficiências, ou seja, não pensar, né, não ter processos que permitam que a transferência, né, de visão em relação à quantidade consumida na ponta versus o que eu estou produzindo, essa falta de visibilidade, ela se faz um desafio.
né, e se faz um desafio porque os seus concorrentes, né, e a grande parte da indústria vai tentar, de alguma forma, ser mais eficiente, né? No fim do dia, estratégias bem-sucedidas são aquelas que conseguem manter vantagens competitivas ao longo do tempo. E essas vantagens competitivas, elas podem ser tanto do ponto de vista de custo, quanto, né, do propósito daquela marca, quanto do posicionamento específico, né, daquele produto versus a demanda do seu consumidor final. Quando isso deixa de existir, né, você coloca a empresa ou a indústria em uma desvantagem versus, né, os outros competidores e competidores, de novo, né, novos, que não estavam sendo mapeados. Então, esse é um desafio bastante grande, né, de estar à frente das alterações e das formações de ecossistemas para conseguir se preparar para essas mudanças do seu mercado competitivo e, né, ter certeza que o seu produto ou serviço está atendendo rapidamente aos anseios e anseios que estão em alteração constante do consumidor final. Eu diria que esse seria um resumo, né, dos principais desafios que as empresas têm enfrentado aí ao longo dos últimos tempos. Na minha opinião, para tentar endereçar, né, esses grandes temas, as empresas têm que se manter vigilantes e sempre se perguntando, né? Eu tenho uma estrutura de supply chain ágil o suficiente que me permite ter uma cadeia produtiva pouco custosa versus meus competidores, ou seja, eu tenho conseguido manter o meu custo, né, no nível mínimo para endereçar e conseguir chegar com um preço adequado ao meu consumidor final. Eu tenho conseguido adicionar features, né, adicionar pontos de qualidade no meu produto sem afetar, né, o meu preço final, como, por exemplo, fazer com que a minha cadeia produtiva seja mais ESG friendly, né? Ou que eu consiga, por exemplo, estar presente numa economia circular, ou trazer o dado para o meu consumidor final a respeito, né, da rastreabilidade daquele produto, de onde veio, né, e ter certeza, né, que esses são direcionamentos que venham do corpo diretivo, que venham top-down, né? Isso tem que estar claro para os executivos que estão gerenciando, que estão efetivamente liderando, né, esses movimentos ao longo dos próximos anos. Não pode ser, e normalmente não funciona bem, se os movimentos vêm somente, né, dos executores ali, dos gerentes, né, dos analistas dentro das empresas. Então, ele precisa realmente ter direcionamento, né, dos executivos que estão no topo, que estão, né, liderando essas organizações, tá? Eu acho que, similar aos desafios, né, a oportunidade é de ser, né, acho que é a agilidade, né, de conseguir, por exemplo, pensar em inovação, seja de produto, seja de processo, e atender, né, o consumidor de forma rápida, os coloca em uma posição de vantagem, né? Então, isso é uma oportunidade de se diferenciar versus a sua concorrência, né? Então, se antecipar as demandas e, por exemplo, rodar pesquisas que sempre mapeiem essas mudanças de hábitos de consumo, né? Entender que tipo de alteração, seja no meu processo, né, nos meus processos de tomada de decisão interna, seja no meu formato de atuação no mercado, seja no tipo de produto que eu estou trazendo ou na minha estratégia, eu consigo, né, me antecipando a essas demandas, eu consigo estar presente no meu mercado e manter a minha vantagem competitiva ou desenvolver novas vantagens competitivas que vão me colocar numa posição de vantagem, né, dentro desse mercado. Muito bacana, uma análise pé no chão, carregada de insights aqui para você que nos acompanha conseguir trazer para o centro do seu negócio. Essa conversa aqui com a Juliana Crema não começou hoje, você sabe, mas se você perdeu algum dos momentos aqui, é só você voltar na nossa playlist, no seu agregador de podcasts, onde quer que você esteja nos ouvindo agora, e você vai encontrar nas edições anteriores o início e o meio
desse nosso bate-papo com a Juliana Crema, da EY Parthenon, a EY Parthenon que é nosso parceiro no momento Estratégia de Valor. Falamos hoje sobre os ecossistemas de consumo, desafios, tendências, perspectivas e como colocar o cliente cada vez mais no centro do negócio é desafiador para as empresas. A Juliana Crema esteve conosco aqui, mas tem muito mais conteúdo para você consumir lá no tópico Estratégia de Valor no nosso site, uma parceria com a EY Parthenon também. O endereço é fácil, mittechreview.com.br. Juliana, muito obrigado por ter dividido todos esses insights conosco aqui na MIT Technology Review Brasil. A gente se encontra em breve. Um abração. Até mais, Carlos. Muito obrigada pelos insights, pela conversa e contem conosco aí em próximos eventos. Esse foi o nosso momento Estratégia de Valor, oferecido pela EY Parthenon. O que mais você precisa saber? E agora, aquela hora de virar a chave. Rafa Coimbra, no que você vai ficar de olho essa semana? Tô de olho, André, em novos lançamentos de inteligências artificiais generativas, mas não aqui no Ocidente, lá na Ásia. A gente tem falado muito sobre a briga Google versus OpenAI e Microsoft, mas lá na China o pessoal está acelerando. Teve ali uma estreia meio conturbada da Baidu, que é uma gigante asiática. A apresentação não foi muito legal, teve o pessoal chiou ali um pouco do potencial que poderia ser entregue por essa inteligência artificial, mas agora, nos últimos dias, outro grupo gigante, Alibaba, divulgou o seu chatbot e agora mais um lançamento, dessa vez pela SenseTime, que está fazendo também o seu chatbot. E ali a diferença que eu vejo mais marcante em relação ao Ocidente é que na China, além desses grandes grupos estarem focando muito na parte comercial, eles estão com um pouco mais de cautela, não estão liberando primeiro para os consumidores, está tudo sendo feito por meio de convites, uma fase meio beta, e, como eu disse, por serem grupos atrelados a marketplaces, por exemplo, com vendas de comércios eletrônicos, como o grupo Alibaba, eles estão focando muito num segmento B2B, ou seja, de empresas para empresas. Estão fazendo um teste, imagina, é um mercado super grande lá na China, em termos de quantidade de empresas e, obviamente, também de consumidores, mas eles estão fazendo com que essas tecnologias circulem num nível empresarial para depois colocarem em prática essas tecnologias e obtendo informações e interagindo com consumidores. Então eu vejo que aqui no Ocidente a gente tem uma pegada muito mais de buscador, né, como se fosse um novo Google, uma nova internet, as pessoas testando essas tecnologias nessa área mais pessoal e às vezes até lúdica, mas é claro que tem gente buscando soluções comerciais, mas lá é uma pegada realmente mais comercial. O pessoal vai usar isso, esse tipo de tecnologia, como forma de aumentar a produtividade, melhorar a cadeia logística, fazer novas compras e, obviamente, no fim, na relação com os consumidores, obter o máximo possível de informações via conversas e transformar a análise dessas informações em negócio, no caso, vendas. E aí, fecho fazendo uma análise com o que acabamos de discutir. Veja como as boas e velhas Big Techs, como discutimos na nossa edição número 10 da Technology Review, elas começam a também se reformular e a buscar novas formas de extração de dados, o que tem relação com a nossa privacidade. E você, Carlos Aros, no que fica de olho? Na discussão que ganhou força novamente a partir do episódio triste de ataque em uma escola, a gente teve aqui em São Paulo, depois nós tivemos no sul do país, e esses dois episódios, somados a outras inúmeras tentativas que foram registradas pelas autoridades policiais, acabaram por desencadear uma discussão que novamente coloca o judiciário e as empresas de tecnologia, mas principalmente as plataformas sociais, em lados opostos da mesa para tentar encontrar uma solução. Algo muito parecido com o que a gente vê sobre o debate a respeito das fake news, o poder moderador e a capacidade que essas plataformas têm para identificar quem são
os articuladores dentro de determinados grupos. O que tem acontecido é que agora, provocados pelo Ministério da Justiça, alguns representantes de empresas como o WhatsApp, Google e por aí vai, vão tentar desenvolver uma espécie de protocolo para enfrentar a violência no ambiente escolar. A ideia é mapear o comportamento desses adolescentes, identificar os focos, uma vez que, no caso do garoto que entrou numa escola aqui em São Paulo e esfaqueou colegas e professores, ele havia compartilhado em um perfil fechado para alguns poucos seguidores as intenções e vinha tratando do assunto. A ideia é que isso possa ser identificado e, na origem, gerar alertas para mitigar esse tipo de coisa associado a outros monitoramentos e outros instrumentos que já tem. A escola, por exemplo, já tinha alertas e já tinha notificações a respeito daquele garoto. Então, a ideia aqui é entender de que maneira as plataformas podem trabalhar junto com os órgãos de segurança para evitar que esse tipo de situação não ocorra. Evidentemente, as dúvidas são muitas, as respostas objetivas são poucas, mas é preciso entender de que maneira isso vai acontecer e como isso será feito sem violações de uma série de premissas. Uma delas é a da privacidade e outra é a de levantar a identificação por meio de algoritmo, levantar o alerta sobre uma situação que, na verdade, não existe. Então, é um trabalho muito delicado que está sendo tocado em âmbito federal e em âmbito estadual, mas no âmbito federal junto das plataformas, para criar esses alertas. E aí, alguns grupos sérios têm trabalhado junto das empresas e do governo, é o caso da SaferNet, é o caso do Laboratório de Operações Cibernéticas, e aí a ideia é de que se possa estabelecer uma diretriz para que esse trabalho aconteça. Os crimes virtuais, eles não são um problema só aqui no Brasil, e não são um problema só brasileiro, quando eles deixam o ambiente virtual para que as ameaças se concretizem em ações no ambiente físico. Então, é um desafio bastante grande. Eu torço para que alguma coisa com substância saia desses encontros e a gente consiga avançar. Mas é triste saber que outros episódios continuam acontecendo e a gente não tem capacidade de antever isso tudo, mesmo diante da nossa infraestrutura e da capacidade tecnológica que se tem hoje. Em 2023, esses episódios ainda acontecem. Por aqui eu sigo de olho no prazo do Innovate Workplaces, está acabando, finaliza no dia 21 de abril. Vá lá no nosso portal www.mittechreview.com.br para saber como sua empresa pode se tornar ou demonstrar que é um dos lugares mais inovadores para se trabalhar no Brasil. Tem inscrição de graça, inscrição pagando com outros benefícios, outras entregas, enfim, tem para todo tipo de objetivo. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Carlos Aros, meu amigo, até semana que vem. Até a semana que vem. André Miceli, um abraço para você e outro para o Rafa e mais um também para quem nos acompanha. Até a semana que vem. Rafael Coimbra, grande abraço. Abraço, André Aros, a todo mundo que nos ouve. Pegando carona no que o André falou do IW, fique ligado nas nossas redes sociais. A gente vai ter alguns eventos bem legais, uns webinars, falando sobre inovação com gente que faz a inovação acontecer na prática. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. A gente se encontra por aqui. Grande abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.